Capítulo 15. Josafá, o rei que acreditava em Deus. Com a idade de 35 anos, Josafá se tornou rei, tendo como exemplo o bom rei Asa. Em quase toda a crise, Asa fez o que o Senhor aprova. 1 Reis, capítulo 15, verso 11. Durante um reinado bem-sucedido, de 25 anos, Josafá procurou andar em todos os caminhos de seu pai Asa, e não se desviou dele. 1 Reis, capítulo 22, verso 43. Procurou levar seus súditos a tomarem uma posição firme contra a idolatria. A maioria do povo em todo o reino continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nos altares idólatras. 1 Reis, capítulo 22, verso 43. Desde o começo, o rei tentou proteger Judá dos pecados que marcavam o reino do norte, governado por Acabe. Josafá não consultou os Balaíns, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel. O Senhor estava com ele e firmou o reino de Josafá. Segundo Crônicas, capítulo 17, versos 3 a 5. Todo o Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Com o passar do tempo, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados, e livrou o país dos prostitutos cultuais que restaram depois do reinado do seu pai Asa. Assim, pouco a pouco, os moradores de Judá ficaram livres dos perigos que ameaçavam seu desenvolvimento espiritual. Por todo o reino, o povo precisava receber instruções sobre a lei de Deus. Se colocassem a vida em harmonia com a lei, eles se tornariam leais tanto a Deus como aos seus semelhantes. Sabendo disso, Josafá tomou providências para que o povo recebesse total instrução nas escrituras sagradas. Professores indicados pelo rei percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo, segundo Crônicas, capítulo 17, verso 9. E como muitos deixaram o pecado, um reavivamento aconteceu. A obediência à lei de Deus traz muitos privilégios. Se as influências dos ensinos da palavra de Deus controlassem a vida de todo homem e mulher, os problemas que agora existem na vida nacional e social desapareceriam. Em cada lar nasceria uma influência que fortaleceria homens e mulheres no discernimento espiritual e no poder moral. Por muitos anos, Josafá viveu em paz, sem ser incomodado pelas nações vizinhas. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá. Josafá tornou-se cada vez mais poderoso. Construiu fortalezas e cidades-armazéns em Judá. Homens de combate experientes eram os homens que serviam o rei. Abençoado com grande riqueza e honra, segundo Crônicas capítulo 18, verso 1, Josafá tinha condições de exercer poderosa influência em favor da verdade e da justiça. Entretanto, no auge de sua prosperidade, Josafá permitiu o casamento de seu filho, Jeorão, com Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Essa união formou entre os reis de Judá e de Israel uma aliança que, num tempo de crise, trouxe desgraça ao rei e a muitos de seus súditos. Em uma ocasião, Josafá visitou o rei de Israel em Samaria. O hóspede real de Jerusalém recebeu honras especiais e Acabe o convenceu a se unir a Israel em uma guerra contra os sírios. Acabe esperava que pela união de suas forças com as de Judá, e ele poderia reconquistar Ramote-Gileade, uma das antigas cidades de refúgio que, segundo ele, por direito, pertencia a Israel. Em um momento de fraqueza, Josafá precipitadamente prometeu se unir ao rei de Israel na guerra contra os sírios. Mas, depois, pensando melhor, decidiu procurar saber a vontade de Deus sobre esta questão. Peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor, ele sugeriu a Acabe. Em resposta, Acabe reuniu 400 falsos profetas de Samaria e perguntou-lhes: devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? E eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei.
Não satisfeito, Josafá perguntou: Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, respondeu Acabe. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. 1 Reis, capítulo 22, verso 8. Josafá insistiu que o homem de Deus fosse chamado. Micaías disse: Vi todo o Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: Estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. Josafá comete um erro. Nem Acabe nem Josafá quiseram acatar a advertência do profeta. Acabe já tinha feito seus planos e estava decidido a seguir em frente. Josafá tinha dado sua palavra: Estaremos contigo na guerra. 2 Crônicas, capítulo 18, verso 3. E depois de fazer a promessa, ficou relutante em retirar seu exército. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. 1 Reis, capítulo 22, verso 29. Durante a batalha, uma flecha acertou Acabe e ele morreu. Depois dessa desastrosa batalha, Josafá voltou para Jerusalém. O profeta Jeú foi ao seu encontro com a reprovação. Será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. 2 Crônicas, capítulo 2, versos 2 e 3. Josafá dedicou a maior parte dos últimos anos de seu reinado para fortalecer a defesa nacional e espiritual de Judá. Ele percorreu de novo a nação desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo-o voltar para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Outra ação importante tomada pelo rei foi a criação de tribunais de justiça eficientes. Ele nomeou juízes na terra e, ao instruí-los, Josafá advertiu: Considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredito. Pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera nem injustiça e nem parcialidade e nem suborno. O rei incentivou os juízes do tribunal de Jerusalém a serem fiéis. Amarias, o sumo sacerdote, estará com vocês para decidir qualquer questão relacionada com o Senhor. Os levitas atuarão como oficiais diante de vocês. Cumpram seus deveres com coragem e esteja o Senhor com aqueles que agirem corretamente. Ao proteger os direitos e a liberdade de seus súditos, Josafá enfatizou que esses são dons que cada membro da família humana recebe do Deus que governa sobre todos. Todos os que são escolhidos para agir como juízes sob sua administração garantam justiça para os fracos e para os órfãos e mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Salmos 82, verso 3. Exércitos ameaçam destruir Judá. Quase no fim do reinado de Josafá, os moabitas e os amonitas entraram em guerra contra ele. A notícia da invasão se espalhou pelo reino por meio de um mensageiro que apareceu com a alarmante palavra: Um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gede, vindo da Síria. 2 Crônicas, capítulo 20, versos 1 e 2. Josafá era um homem de coragem. Durante anos, fortaleceu seus exércitos e suas cidades fortificadas. Ele estava bem preparado para enfrentar praticamente qualquer inimigo. Mesmo assim, em meio a essa crise, não colocou a sua confiança nas forças humanas. Unicamente pela fé viva no Deus de Israel, ele poderia esperar conquistar a vitória sobre esses pagãos que se orgulhavam de seu poder para humilhar Judá aos olhos das nações. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá.
Se reuniu, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em Tuas mãos, e ninguém pode opor-se a Ti. Não és Tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel? Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Durante anos, Josafá tinha ensinado o povo a confiar naquele que tantas vezes salvou seus escolhidos da completa destruição, e no momento de prova ele não estava sozinho. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Unidos, suplicaram ao Senhor que ele confundisse seus inimigos. Ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio nem te detenhas, ó Deus. Vê como se agitam os teus inimigos. Eles dizem: venham, vamos destruí-los como nação. É contra ti que fazem acordo. Cobre-lhes de vergonha o rosto. Sejam eles humilhados e aterrorizados para sempre. Pereçam em completa desgraça. Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Naquele momento em que o povo e rei unidos humilhavam-se perante Deus, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, um levita, e ele lhe disse: Escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Segundo Crônicas, capítulo 20, versos 15 a 17. Um coral vence a batalha. Bem cedo na manhã seguinte, ao marcharem para o deserto de Tecoa para batalhar, Josafá disse: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e terão a vitória. Depois, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade. Esses cantores foram à frente do exército, erguendo as vozes em louvor a Deus pela promessa de vitória. Que maneira mais incomum de sair para a batalha, louvando e exaltando o Deus de Israel. Esse foi seu hino de batalha. Josafá e seu exército refletiam a beleza de santidade. Será que os valentes soldados de hoje, que fielmente defendem a verdade, não seriam também fortalecidos se voltassem mais a Deus? O Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Deus foi a força de Judá nessa crise e hoje também. Ele é a força de seu povo. Não devemos confiar em príncipes ou colocar qualquer pessoa no lugar de Deus. Em qualquer emergência, devemos lembrar que a batalha é de Deus. Seus recursos são ilimitados. A vitória é ainda maior quando vencer parece impossível. Carregados com os despojos, os exércitos de Judá retornaram alegres. O Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas.
Escolheram confiar totalmente em Deus, e Ele provou ser sua fortaleza e seu libertador. Agora poderiam cantar por experiência própria os inspirados hinos de Davi. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nossa torre segura. Salmos 46, verso 1, versos 9 a 11. Por intermédio da fé dos governantes de Judá e de seus exércitos, o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Segundo Crônicas, capítulo 20, versos 29 e 30.